E o técnico Eduardo Cudê, que a partir de amanhã planeja sua primeira atividade no CT Parque Gigante, eu quero te trazer algumas ótimas notícias e promissoras que a gente teve nessa primeira semana de pré-temporada no Internacional, onde o Inter treinou 2 turnos, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Além também quero te falar que neste momento que tu está assistindo esse vídeo, tu está assistindo esse vídeo pela manhã, o Borré está jogando, inclusive está passando na Sport TV esse jogo, que é Werder Bremen e Bochum. O Borré está em campo nesse jogo, foi relacionado para essa partida, e eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação no dia de hoje, sobre o que o Inter está fazendo ainda na Alemanha para conseguir ter o Borré ainda nesse mês de janeiro. Também quero te falar sobre uma indefinição que é o caso do Enzo. Volante, após a eliminação da Copinha, é um jogador que tem contrato até o fim da temporada. O Enzo, para quem não sabe, é filho do Fernandão e ainda segue com uma indefinição se vai ficar no Inter ou será emprestado ou até mesmo liberado. No vídeo de hoje eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação, mas antes, roda a vinheta. Bom dia, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional no dia de hoje. Só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Além disso, também quero te falar aqui para vocês do Ativo, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compra agora mesmo Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações sobre o Internacional. E eu quero começar aqui falando sobre o Borré, tá? Esse vídeo aqui tá saindo exatamente 10h30 da manhã. Tô gravando antes, por óbvio, mas logo mais, para mim, o Borré vai enfrentar a equipe do Bochum, ou Bochum, enfim. E é um jogo muito importante para o Werder Bremen, porque os dois adversários estão na parte de baixo da tabela, os dois adversários estão com o mesmo número de pontos, e se o Werder Bremen perder hoje, e algum dos clubes da parte de baixo da tabela, na verdade só um precisa vencer dos 3 que estão na zona, o Werder Bremen pode ficar a 3 pontos de entrar na zona do rebaixamento. Então é um jogo bem importante para a equipe alemã, e o Borré está relacionado nesse jogo, como disse o próprio treinador anteontem, do Werder Bremen, tá? O Werder Bremen não publicou, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, né, fotinho, por exemplo, da lista de relacionados. A gente não sabe realmente se o Borré está relacionado, e até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não saiu a escalação oficial do Werder Bremen, tá? Mas, pelo que disse o treinador na entrevista coletiva antes do jogo, ele tá relacionado para esse jogo, tá bom? Inclusive, o Inter que segue na Alemanha, porque a informação que se tem, todo mundo sabe que o Inter já tem um acordo com o Borré, já tem um acordo com a Eintracht Frankfurt, e a definição agora é só saber se ele vem ou agora, em janeiro, fevereiro, enfim, ou se ele vem na metade do ano, após o empréstimo dele com o Werder Bremen terminar. Essa é a única indefinição ainda que segue dessa negociação. O Borré já assinou um termo de compromisso com o Inter para ser jogador do Inter a partir do dia 1º de agosto. Essa informação foi trazida pelo Wagner Martins. E a partir de agora, só falta realmente saber essa liberação imediata, se ela acontece agora, ou se o Inter não vai conseguir um acordo com o Werder Bremen, e aí ele só virá após o empréstimo. Essa é a definição que ainda precisa ser feita, tá? Se tu for acompanhar esse jogo, eu recomendo tu torcer pro Werder Bremen. Por quê? Porque se o Werder Bremen ganhar, eles chegam a 19 pontos, abrem possivelmente aí 9 pontos da zona do rebaixamento, ficam numa situação mais tranquila, porque daí, quem não sabe, pode ser que a liberação do Borré seja um pouco mais fácil, tá? Então, eu, se fosse tu, torceria pro Werder Bremen ganhar esse jogo, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar também é sobre o Enzo, tá? Todo mundo sabe que depois da derrota por 4-0 contra o Fortaleza na Copinha e eliminação na segunda fase, ficou muito, uma situação pesada dentro dos bastidores do Inter da base. Tem alguns argumentos para isso ter acontecido, entre eles o principal, que é o técnico João Miguel, que tem que ser o cara que deve ser responsabilizado. Possivelmente eu já teria demitido ele, porque foi um técnico que nos últimos, desde que assumiu o Internacional, com exceção dos primeiros meses, que ainda era um trabalho muito do Fábio Matias, que tinha ido para o Flamengo, após isso ele não conseguiu potencializar nada dessa nova geração do Inter, tá? E aí tu pode até falar que os jogadores são ruins, não são, porque são jogadores também de seleção de base, são jogadores que rendem bastante nas suas categorias, mas também tem que ficar sendo bem certa e assertivo para vocês, porque era um time muito novo. O Fortaleza estava com 7 jogadores 03, 7 jogadores com 20 anos de idade. Enquanto o Inter tinha, por exemplo, 3 jogadores que tinham 16 anos, e outros que tinham 17, e apenas 2 jogadores do time titular tinham seus 20 anos, que era o caso do Enzo e também do Moretti.
falando sobre o Enzo especificamente, o Enzo tem contrato terminando no fim do ano com o Inter. E ainda não existe uma definição do caso dele, porque o Inter ainda não procurou ele para uma renovação de contrato. O Enzo foi um jogador que surgiu como um atacante, assim como era o pai dele, que era o Fernandão. Porém, nesse ano ele foi mudado de posição. O João Miguel trocou ele para a segunda função de meio campo, para ser uma espécie de um camisa 8 ali. Ele até teve bons jogos na Copinha, ele terminou essa Copinha com 4 jogos, um gol e uma assistência. Sendo o único jogador que atuou os 4 jogos durante 90 minutos. Foi um jogador que jogou bastante, inclusive. E realmente foi um jogador ali que, nas boas atuações do Inter, que dá para pegar alguns recortes, a do primeiro jogo que o Inter vence por 6-0, e a do segundo ali até certa parte do jogo, o Enzo foi um jogador ali que tinha realmente um certo destaque no Inter, mas ainda muito longe de subir profissional. E o pior de tudo, de tudo isso, é que o Enzo já é um jogador com 20 anos, né? Ele já é um jogador aí da categoria 03. Ou seja, é um jogador que nesse momento já tá batendo ali no teto. Não tem mais copinha para disputar. A última copinha do Enzo foi agora. E realmente a situação dele é muito mais incógnita, porque o Inter não sabe o que faz. Num profissional hoje ele não teria espaço. Ele jogaria ali na segunda posição de meio campo. A gente tá falando que tem o Arangues, tem o Bruno Henrique, tem o Rômulo, tem o Matheus Dias. Então é um cara que não teria espaço hoje dentro da função de um segundo volante. Então realmente é uma definição que ainda sabe. Ele quer permanecer no Inter. Ele tem esse sonho, ele, Enzo, de estrear no profissional do Inter para realizar o sonho do pai dele, que era o Fernandão, todo mundo sabe. E ele tem esse sonho de estrear ainda no profissional, mas ainda segue essa definição quanto à situação dele, tá bom? Outra situação que o cara te fala também, o Inter não treinou no dia de hoje teve folga para os jogadores, depois dos 6 treinos seguidos que o Inter teve durante a semana de 2 turnos, a partir de amanhã na segunda-feira volta a ser um turno só, tá? Só na parte da manhã ou na parte da tarde, cada dia vai ser um horário, tá? E a partir de amanhã o técnico Eduardo Cudê começa a preparar o time para o jogo do próximo dia 21 contra a equipe da Avenida, primeiro jogo e primeira rodada do Campeonato Gaúcho, tá bom? A gente já tem algumas notícias que a gente vem sabendo, de alguns bastidores que a gente vem sabendo, tá? O primeiro bastidor é que muitos jogadores voltaram bem, com abaixo da gordura necessária, voltaram bem fisicamente. O caso, por exemplo, do Ener Valencia, do Alan Patrick, e até outros jogadores, por exemplo, o Hugo Malo também foi um jogador que se destacou muito na parte física durante essa primeira semana. Lucas Alário é uma bela de uma notícia, porque é um jogador que a gente esperava que poderia demorar ainda um pouco para iniciar, mas não, ele tá treinando normal, tá treinando bem, e inclusive deve ser titular contra a Avenida, porque para quem não sabe, ele tem desfalques para esse jogo, o Alan Patrick o mercado, tem 6 jogos de punição, não vão jogar os primeiros 6 jogos do Campeonato Gaúcho, em função de estarem punidos, em função daquela confusão que aconteceu contra o Caxias, mas o Inter tem boas notícias dentro desses bastidores, e a partir agora da entrada do Cudê, ele já vai começar a esboçar um primeiro time. E é certamente um time que vai ser bem promissor, já com uma dupla de ataque, que vai ser Alário ao lado do Ener Valencia, sem a presença de um meio armador, que é o Alan Patrick. Lembrando que o Inter também já não tem Maurício, que está com a seleção olímpica. Então, possivelmente, a gente está falando de um trio de meio campo que deve ter Arangues, Johan e Wanderson. Muito possivelmente esse vai ser o time que deve iniciar na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, sem a presença do Alan Patrick e sem também a presença, por exemplo, do Maurício, tá bom? Inclusive, deixa aqui nos comentários qual time que tu escalaria para esse início de Campeonato Gaúcho, tá bom? Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, volto logo mais com novas informações. Um abraço, valeu, falou e foi!